Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falávamos sobre o perdão que é de Deus. Deus é perdão. Deus é perdão. Agora, é perdão para aqueles que se humilham e que se inclinam perante Ele, pedem perdão com sinceridade. Aqueles que confessam as suas falhas, suas fraquezas, etc. Deus perdoa a todos, independentemente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós vamos ver daqui a pouquinho o testemunho de uma jovem. Você vai ver que essa jovem, ela não tinha nada para apresentar a Deus de positivo. Mesmo assim, ela foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela rasgou a alma, ela se entregou, ela confessou, enfim, ela se humilhou diante de Deus. E então ela foi perdoada e batizada com o Espírito Santo. A mesma coisa com respeito a você que me ouve, e tem pessoas que escreveram no meu blog dizendo, bispo, eu não consigo perdoar, eu não sei como é que a gente pode dissociar o sentimento do perdão, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra na realidade, né? O sentimento de perdão a gente jamais vai ter. Se eu dependesse dos meus sentimentos para perdoar aqueles que me ofendem, eu jamais os perdoaria. Mas eu raciocino, eu penso, perdão é uma atitude de fé. Perdão é uma atitude de fé inteligente. Você não tem que sentir para perdoar. Você tem que obedecer. Só obedecer. Obedecer a quem? A palavra de Deus. Como é que eu posso perdoar? Eu expliquei isso ontem, mas eu vou repeti-lo aqui para que as pessoas possam entender, para que a ficha possa cair, você possa perdoar e, consequentemente, ser beneficiada por Deus. Porque se você não perdoa, como é que você vai receber perdão de Deus? É impossível. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus disse, ele mandou perdoai, perdoai. Então, nós temos a obrigação de perdoar. Mas como que eu posso perdoar se o meu coração sente aquela mágoa, aquela ira, aquele rancor, aquele ódio? Como é que eu posso? Como é que eu posso vencer esse sentimento? Bem, é aí que entra a fé. A fé é uma atitude de obediência. Então, quando você fala para Deus, por exemplo, ó Deus, eu, eu quero te pedir pela fulana, pelo fulano. Essa pessoa me prejudicou, destruiu o meu casamento, destruiu a minha vida, destruiu os meus sonhos. Ela fez o meu coração ficar sujo. Eu não consigo sentir vontade de perdoá-la. Eu não consigo. Mas, na minha cabeça, no meu intelecto, eu digo que eu quero perdoá-la. Eu quero perdoá-la, mas o meu coração não quer que eu perdoe. Então fica aquele conflito entre o que a minha mente quer e o que o meu coração quer. É claro, o coração eu não posso controlar. Eu não posso controlar o sentimento do coração, mas eu posso controlar a minha mente. Se eu quero, eu vou dizer eu quero. Pronto, acabou. Ó Deus, eu quero perdoar fulano, eu quero que ela seja abençoada, enfim. Mas o meu coração, o senhor nem considera, porque o coração meu está realmente decidido a não perdoá-la. Então, mas eu quero obedecer a tua palavra, eu quero seguir na fé direitinho. Quando
a pessoa faz esse tipo de oração simples, é uma oração banal, mas é uma oração fundamental, porque na cabeça dela, ela libera uma fé, ela exercita uma fé que agrada a Deus, é a fé que agrada a Deus, não é o sentimento. A gente não tem que ficar sentindo ou querendo sentir a presença de Deus. A gente vive pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Acredito na palavra de Deus. Assim como a gente, o enfermo, acredita na palavra do médico, assim como a pessoa que cometeu um crime acredita na palavra do advogado, eu também acredito na tua palavra, meu Pai, eu creio nela. Então, em obediência à tua palavra, eu peço que essa criatura seja perdoada. Eu peço que ela seja perdoada. Eu a perdoo. Tanto é que eu peço para o Senhor abençoá-la. Quando a pessoa faz isso, ela vence o seu coração, ela vence os seus sentimentos, quando a gente anda pela fé. E aí sim, Deus sabe que a gente não pode perdoar no coração, mas Deus, então, vem ao nosso encontro e remove aquele ódio, aquela mágoa que a gente tem dentro do peito e acabou. Então, aí é uma ação de Deus. Então, você, quando fizer isso, quando você obedecer, independentemente do que você sente ou deixa de sentir, você vai usufruir os benefícios do perdão. Porque se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Veja só que Deus, o Senhor Jesus disse, perdoa-nos como nós temos perdoado. Se nós não perdoamos, como nós vamos ser perdoados? Então, amiga e meu amigo, é muito importante que você entenda isso. Agora, o apóstolo Paulo também fala, você vê que o perdão é tão importante, que a gente não pode deixar de perdoar para o dia seguinte. A gente não pode deixar a mágoa ficar para o dia seguinte. Ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, irai-vos e não pequeis. Veja só, irai-vos e não pequeis. Então, Jesus se irou quando viu os mercadores lá no templo vendendo, comprando, negociando, era uma feira livre. Então, Jesus foi lá com a zorrague, um chicote, e expulsou aqueles vendedores, derrubou as mesas, etc., com muita ira. E nem por isso ele pecou, porque ele estava irado pela falta de zelo que eles, aquelas pessoas, tinham para com a casa de Deus. Então ele ficou irado, mas ele não pecou. Não pecou. Deus sabe que há determinadas situações que a gente fica irado quando a gente recebe uma notícia desagradável, quando a gente é confrontado, há uma ira natural do ser humano, isso faz parte do ser humano, faz parte de qualquer um de nós. Quantas vezes eu me irei? Quantas e quantas, nem por isso eu pequei. Mas daqui a pouco, quando passou a ira, pronto, acabou. Já não pensava mais naquilo. Então ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Porém, entretanto, todavia, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe a ira ficar consumindo você. Não deixe a ira permanecer com você de um dia para o outro. Livre-se dela, livre-se daquela ira, para que você vá deitar em paz e dormir em paz. Porque se você não se livrar daquela ira para o dia seguinte, então, se você levá-la para o dia seguinte, então ela vai se transformar numa mágoa, num ressentimento. E aí você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar, porque é uma exigência do próprio Deus.
Nós não podemos abrir mão do perdão. Nós temos que perdoar, independentemente aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Não importa, nós temos que perdoar. É obrigação sua, é obrigação minha. Nós temos que perdoar permanentemente, porque essa é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, porque o perdão é algo divino, é de Deus, é do Espírito. E quando nós perdoamos, também nós somos perdoados. Agora, se você que tem dúvida quanto a essa instrução, se você não quiser perdoar, o problema é seu, minha amiga, meu amigo. O problema é seu. Eu ensino, eu dou a palavra, eu ensino a palavra de Deus. Quem quiser obedecer, amém. Quem não quiser, paciência. Aqueles que obedecem são abençoados. Aqueles que não obedecem continuam sendo amaldiçoados. E eu não posso fazer mais nada. Aí está a diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Você é quem decide a sua vida. Eu decido a minha, você decide a sua. Mas esse é um fato real. Se a gente usa a inteligência, a gente perdoa. Se a gente usa o coração, a gente não perdoa. E por causa disso, vai para o inferno. Você vê quantas pessoas estão me assistindo nesse momento e diz realmente, todas as vezes que eu ouvi a voz do coração, eu me dei mal. Eu casei mal, escolhi a profissão mal. Tudo que eu escolho, motivado pelo sentimento do coração, eu me dou mal. Mas quando eu penso, peso, quando eu analiso, quando eu avalio, quando eu uso a inteligência, então a probabilidade de acerto é muito grande, é muito maior. Então, vamos perdoar para que nós também sejamos perdoados. Graças a Deus. Nós vamos ter aí, a partir da semana que vem, né, dia 6, segunda-feira que vem, nós começamos o jejum de Daniel. Esse jejum, a gente tem que se purificar para ter o Espírito de Deus, para poder receber o Espírito de Deus. A gente não pode continuar vivendo na bandalha, na gandalha, na balada, na bagunça, na baderna, na injustiça, no pecado. A gente tem que se entregar a uma pureza, a uma vida íntegra, a um caráter ou atitude que agrade a Deus para que possamos receber o seu Santo Espírito. Por isso, o jejum vai durar 21 dias. Para quem quiser, para quem estiver disposto a pagar o preço, a sacrificar o seu eu, a sacrificar tudo, inclusive perdoando os seus inimigos. Então, a partir de segunda-feira, nós começamos o jejum de Daniel. Agora nós vamos ver a grandeza de perdão que Deus nos dá. A grandeza de perdão que Deus dá para todos, todos, independentemente de raça, cor, beleza, independentemente de classe social, independente de tudo. Essa menina, a Jaqueline, tem 20 anos. Mas imagine você, uma menina de 20 anos já pensava em matar a própria mãe. Vamos ver a história dela, por favor. Meu nome é Jaqueline Pinheiro e desde os meus 4 anos de idade eu frequentava a Igreja Universal juntamente com a minha mãe. Mas quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a andar com umas amizades dentro da escola e elas começaram a me mostrar algo que eu não sabia que existia. No começo era tudo bom, eu achava bom, prazeroso. Eu tinha um vazio dentro de mim, então eu tentava preencher com relacionamentos, né? Eu tentava preencher com a vida do crime, eu tentava preencher esse vazio com as minhas amizades, né? Com música, com baladas. Mas quando eu chegava em casa, eu era uma jovem totalmente vazia.
Eu chorava, eu tinha complexo, não conseguia olhar para o espelho, não gostava da minha aparência. Entrei no relacionamento com um traficante e eu achava que eu seria feliz, eu ia ter do bom e do melhor. Eu seria respeitada na escola, eu seria respeitada na onde eu morava. Mas, por ao contrário, ele me maltratava, ele me judiava, ele me traía, ele me enganava. Então, aquilo me fazia mal. Chegava em casa, eu descontava na minha mãe. Tudo que eu sentia, eu descontava nela. Não só fisicamente, mas com palavras. Eu xingava ela, eu falava que eu odiava, eu tinha ódio dela. E eu ficava maquinando de como que eu podia matá-la. Falava assim, eu vou matar ela, eu tenho 16 anos. E quando eu fizer 18 anos, eu vou ser presa, né? Por ter 16 anos, então quando eu fizer 18 anos, eu vou sair, vou estar livre. O diabo colocava isso nos meus pensamentos. Então, toda vez que eu tentava querer matar minha mãe, algo me segurava. Então, o diabo sempre maquinava isso. Quando a pessoa me fazia mal, eu tinha vontade de matá-la. Eu só pensava em matar. Por relacionamentos frustrados, né? Porque eu não tinha crescido com um pai, então não tinha um carinho, não tinha ali uma atenção. Então, eu procurava nesses relacionamentos. E eu saía deles tudo frustrada. Eu tinha medo da morte, então eu ia para a balada, virava o dia e chegava em casa e falava, bom, cheguei em paz, por pelo menos estar de manhã, porque à noite eu não conseguia dormir, tinha pesadelos, eu sentia como se tivesse alguém me sufocando, eu abria os meus olhos e tentava chamar minha mãe e não conseguia, o meu corpo paralisava na cama. Então, eu fui uma jovem desse jeito, rebelde, agressiva, eu era mentirosa, eu era invejosa. E aí chegou um ponto que eu estava com um problema de saúde e o meu lado esquerdo, ele ficou com pus, eu não conseguia ficar perto das pessoas, as pessoas sentiam os mau cheiro. Eu me sentia um lixo, acabada, mas eu sempre me lembrava de Deus. E foi aí que eu reconheci. Quando eu voltei para a igreja, o diabo colocou nos meus pensamentos a vergonha, que todo mundo olhava para mim e eu achava que eles sabiam o que eu tinha feito. Só que eles não sabiam, era algo que o diabo tinha colocado mesmo nos meus pensamentos. Mas aí, de uma forma que eu me entreguei para o mundo, eu me entreguei totalmente para Deus. Foi rápido, eu não demorei para me entregar. No dia que eu cheguei na igreja, uma semana eu me batizei nas águas, né? Eu me batizei, eu quis realmente ter uma vida com Deus. Eu não queria mais ser a velha criatura, que eu era uma jovem terrena. Eu era normal, tudo para mim era normal. Mentir era normal, roubar era normal, falar palavrão era normal, ter inveja, cobiça era normal. Tudo para mim era normal, porque eu não era uma pessoa vivificante, ter aquele espírito vivificante, eu era terrena. Então, eu queria ser vivificante, eu queria ter o Espírito Santo. Então, foi aí que eu me entreguei de fato e de verdade. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Como o diabo usou meu corpo lá fora, eu quero que o Senhor me use dentro da tua casa, dentro da tua presença. Então, ali de frente ao altar, o pastor falou, você que quer receber o Espírito Santo, você que quer ter um encontro com Deus, vem aqui. E eu fui, eu não tive vergonha de nada. Eu não reparei quem estava do meu lado. Eu fui porque era a minha oportunidade, era a minha chance de ser uma outra pessoa. Então, naquele exato momento, eu abri o meu coração. Eu disse para tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu na minha vida, eu falei para Deus. E ali tinha realmente a presença dele, porque a paz entrou dentro de mim. Eu senti uma paz. O medo, eu já não sentia mais medo. Eu já não tinha mais a mágoa que eu sentia. Eu não tinha aquele complexo. Eu percebi realmente que Deus ele mudou o meu interior. Os meus pensamentos, as minhas atitudes. O Espírito Santo ele desceu sobre mim. E ele não olhou para mim, as coisas que eu fazia com a minha mãe. A mágoa, o ódio que eu tinha dela. Ele não olhou para mim por eu ter me envolvido com as pessoas do tráfico, por eu ter roubado, por eu ter acabado com algumas famílias, mas ele me aceitou da forma que eu entrei. Ele abriu os braços e ele me abraçou, ele me limpou, ele me purificou. Ele tirou toda aquela sujeira que tinha dentro de mim. Ele me deu uma veste nova,
coisa que eu jamais poderia imaginar. Eu achava que eu não teria mais jeito, que jamais Deus iria me perdoar, porque eu estava na casa dele. Por eu conhecer, então eu achava que não, ele não vai me aceitar. Mas ele me aceitou. Ele não olhou para isso, ele não olhou a situação que eu me encontrava. Ele simplesmente me aceitou, ele simplesmente me perdoou e mudou realmente o meu interior. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu tive vontade de evangelizar, eu tive vontade de falar para os jovens a minha mudança, a minha história. As pessoas que andavam comigo, eu nem preciso falar, elas já olham para mim e falam: poxa, Jaqueline, como você mudou. Hoje eu e minha mãe, graças a Deus, a gente está muito bem. Eu não consigo olhar mais para ela e ter raiva dela, porque se não fosse ela, pelo propósito que ela fez por mim, eu nem saberia onde eu estaria nesse exato momento. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz no meu interior. Hoje eu tenho alegria. Nada nem ninguém, coisa ou pessoa pode preencher nada, porque ele já está preenchido pela presença de Deus. Ele é a minha fortaleza, ele é o meu abrigo, ele é tudo na minha vida. Você verificou, você conferiu aí, pelo relato dela, que ela começou na igreja com 12 anos de idade. E, de repente, até os 12 anos de idade, ela estava na igreja. Depois, ela saiu para o mundo. E por que ela sentia vazia, mesmo estando na igreja? Porque ela não tinha recebido o Espírito Santo. Só isso. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é vazia. Pode estar dentro da igreja, pode morar na igreja. Se ela não tem o Espírito Santo, nada feito. Ela vai se sentir vazia, oca e, obviamente, vai buscar no mundo preencher esse vazio. Mas não é só ela, não. Você vai ver agora o testemunho de pessoas que tinham ódio de mim pessoalmente e também da Igreja Universal, porque comiam na mão dos outros, comiam na mão da mídia, viviam da informação que a mídia, televisão, jornais, rádio, revista, tudo enxurrava a sociedade com notícias falsas. E essas pessoas bebiam. Olha só o resultado dessa embriaguez de falsas notícias. Vamos assisti-los. Meu nome é Ribamar Alves da Silva, tenho 34 anos e sou empresário. Eu vim de um lar o qual servia as forças ocultas. Meu pai era pai de santo, minha mãe era mãe de santo, e por isso me incentivou a seguir o mesmo caminho. Eu passei a ter também, eu tinha muito ódio da igreja. E por ouvir falar muito, através de rádio, televisão, eles falavam o seguinte, que a igreja era ladra. O bispo tinha treinado uma grande equipe de pastores, que se diziam pastores, mas na verdade eles eram treinados para enganar as pessoas e tirar dinheiro das pessoas. E com isso, cada vez mais, eu ia me contaminando, me incentivava mais ainda contra a igreja. E eu mesmo dizia, esse safado tem que ser preso. Esse ladrão, esse bandido, vagabundo tem que ser preso. Era a forma que eu tratava o bispo e os pastores e a igreja. Eu não sei como que a justiça brasileira fica de braços cruzados, de olhos fechados e não põe esse bando na cadeia, que vinha a ser uma prisão perpétua que deveria ter no Brasil. Os obreiros me chamavam, eu expulsava eles da porta de casa. Eu cheguei a agredir e falei para eles, cheguei a dizer, se vocês virem agora eu vou matar. Eu não vou para essa igreja ladrona. Eu não vou me unir a esse bando de covardes, de ladrões, de assaltantes. Era o jeito que eu tratava. Até porque eu mencionava isso para os obreiros, que eu tinha prazer de dizer isso, porque para mim eu estava magoando, para mim eu estava humilhando eles. E passei até insônia. Ter insônia, passei a adoecer constantemente. Saí do estado do Pará e vim para Goiás, procurar uma melhoria na minha vida, para mim ser alguém na vida, para mim crescer. Só que quando eu cheguei aqui, foi totalmente ao contrário, eu me deparei com outro cenário.
né? Foi o qual eu passei a sofrer, catar papelões, latinha. Eu me lembro que eu recebi um convite para ir na igreja. Ao chegar na igreja, o que acontece? O que aconteceu? O pastor iniciou a reunião, mas eu estava muito malicioso dentro da igreja. Até porque eu estava pensando, vai juntar esses obreiros, vai juntar esse pastor e vai tentar me assaltar, porque eu estou pela primeira vez. Mas eu não tinha nada. E assaltar o que mesmo? O pastor iniciou a oração forte e aqueles guias que diziam ser os meus guias, mestre, manifestaram e se cruzaram diante do pastor. Falei, tem alguma coisa errada. Eu sirvo eles lá no centro. E aqui, eles estão se curvando diante desse homem. Mas aquilo me chamou a atenção, por eu ter visto aquela cena. Entendeu? Aquela cena. E, rapaz, mas não é possível que exista alguém mais forte do que os que eu sirvo. Na quarta-feira, no outro dia, me deu um desejo de ir na igreja. Ao chegar, o pastor falou muito de salvação, encontro com Deus. Começou a mudar dentro de mim, de dentro para fora. Eu passei a ter paz dentro de mim. O pastor conversou comigo, me abraçou, me trataram muito bem. Isso mexeu muito comigo. Isso mudou os meus pensamentos. Falei, opa, para aí. O que eu pensava, eu estou completamente errado. Completamente errado. A igreja não é isso. A igreja é totalmente diferente. E ali eu mergulhei. E uma coisa que me chamou muita atenção, que meu pai ficou bravo comigo. E ele me disse, olha filho, você pode ir em qualquer outra igreja, só não pisa na Universal. O senhor vai ter que me explicar por que eu posso ir em todas as igrejas, menos na Universal. Aí ele falou, ó filho, é porque o grande está com essa igreja. Eu larguei as coisas ruins, as forças ocultas, e para Deus eu me entreguei muito mais. Aí pronto, minha vida mudou. Foi nessa porta que eu tive um encontro com Deus, nessa porta que eu passei a ter paz. Eu tive o meu encontro com Deus, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Hoje eu sou feliz 24 horas, eu durmo e acordo feliz. Mesmo com os problemas, com as lutas, mas eu tenho paz, eu tenho alegria. A igreja me ensinou a lutar e vencer. Me ensinou a lutar e vencer. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu amo e sou amado. Eu tenho uma filha que é especial para mim. O que eu digo a esta pessoa é o seguinte, que ela dê uma oportunidade para si mesma. Assim como eu dei uma oportunidade para mim mesmo. Quem perdia com isso era só eu. A igreja não vai perder com isso. Os bispos, pastores não vão perder com isso. E o que Deus tem para essa pessoa, que é dessa forma assim como eu era antes, é algo extraordinário. Muito mais do que Ele já me deu, Ele quer dar para essa pessoa. Ele quer dar paz, Ele quer dar uma vida espiritual transformada, Ele quer dar um casamento abençoado, uma vida financeira invejável para essa pessoa. Assim como Ele está fazendo na minha vida, tenho certeza que Ele vai fazer muito mais na vida desta pessoa. Meu nome é Débora Costa Mateus, tenho 39 anos, sou professora e esteticista. Por muitos anos da minha vida, através da mídia, e essa mídia era uma mídia consolidada no país, então eram notícias bombardeadas assim do dia após dias em que a Igreja Universal era um local em que as pessoas eram enganadas, que ali só iam pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, e dessa maneira os pastores, o Bispo Macedo conseguia enganá-las e assim retirar dinheiro dessas pessoas. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Isso foi mais forte ainda, veio com maior força na época da prisão do Bispo Macedo. Então, com a prisão e a mídia colocando toda a situação do bispo preso, né, colocando que ele era um charlatão, isso aumentou mais a força, né, ao que eu tinha como visão da igreja e do bispo anteriormente. Macedo foi cercado por policiais. Isso se expandia para os meus meios de amizade, familiares, então qualquer roda de conversa que se falasse da Igreja Universal ou do Bispo Macedo,
começavam as piadas, as chacotas, né? Que profissão boa mesmo era de pastor, que enganava as pessoas e ganhava dinheiro. E isso chegou a ponto de ser tão forte, essas notícias eram tão negativas, né? E assim, você vendo uma imprensa de credibilidade no seu país passando isso quase que diariamente, é como dizem por aí, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Então, para nós, era verdade. Eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ido a ela. E quanto mais eu ouvia isso, menos eu pensava um dia em colocar o pé na Igreja Universal. Tinha verdadeiro pavor, porque até as pessoas próximas a mim chegavam a dizer que o bispo era a representação do próprio diabo na Terra. Então, como que eu vou um dia aceitar um convite para entrar num local desse, né? Jamais. Quando eu ouvia falar em fogueira santa, eu pensava, meu Deus, só pode ser hipnose. O que eles fazem com essas pessoas? É um absurdo uma pessoa sacrificar o que ela tem, o pouco que ela tem, colocar, dar para essa igreja, né? Então, crescia uma revolta muito grande em mim. Mesmo carregando tanto preconceito contra a igreja quanto o bispo Macedo, minha vida não refletia nada de Deus. Eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente, via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa que explodia muito facilmente, muito nervosa. E busquei essa paz por muitos e muitos anos em religiões, em coisas, em pessoas, em tratamentos alternativos, né? Tudo que falavam para mim que eu encontraria essa paz, eu ia em busca, menos a Universal. Eu nunca colocaria o pé lá diante de tudo que eu vi na mídia, né? Então era um lugar que eu não ia pôr o pé. Eu me vi com uma depressão profunda, um quadro de depressão e síndrome do pânico. Eu já não conseguia mais dirigir, eu dependia dos outros para me levarem aos lugares, a ponto de, numa situação mais crítica da depressão, eu já não estava me alimentando mais. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu tive o convite para ir à Igreja Universal. Alguém me disse que lá seria o lugar que eu ia conseguir a minha cura. Eu já tinha buscado isso em religiões, em tratamentos psiquiátricos, em psicólogos, fiz terapia, tomei medicamento e eu só vinha piorando a ponto de chegar a não conseguir mais me alimentar. E foi quando a pessoa me fez o convite e nesse dia que eu já não estava me alimentando mais, os meus familiares disseram para mim, você quer ir à igreja que esta pessoa te convidou ou você quer ir para o hospital psiquiátrico? Porque eu teria que ser internada. Pelo quadro que eu estava apresentando, eu teria que ir para internação na psiquiatria. E eu disse, era uma quarta-feira à noite, e eu disse, não, vamos primeiro à igreja. E foi quando eu fui nesse dia, uma quarta-feira de noite, e ali, naquela noite, eu encontrei a paz que eu buscava tantos e tantos anos, em tantos e tantos lugares. E ali, naquele dia, eu encontrei a Deus, o Deus que eu tanto procurava durante todos esses anos da minha vida. Na sexta-feira, eu já voltei para a igreja dirigindo o meu próprio carro. E dali em diante, houve uma transformação na minha vida, né? Principalmente espiritual. A paz que eu nunca tive, eu vim a ter. Fui curada da depressão, da síndrome do pânico, do nervosismo, né? Não via vultos, não ouvia mais vozes, né? E dali em diante, a minha revolta foi contrária, porque eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi, né? Como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse conhecido a esse Deus que a Igreja Universal nos apresenta antes. Então, aquela revolta que eu tinha contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal, reverteu contra o que eu ouvi na mídia. Eu fui enganada pela mídia, eu fui enganada pela imprensa. E isso me revoltou profundamente, porque como a mim, existem milhares de pessoas sofrendo e com depressão, síndrome do pânico, doenças, né? O vazio que só é preenchido com o Espírito Santo. E essas pessoas muitas vezes não chegam até a igreja devido à quantidade de notícias falsas que elas veem todos os dias, né? Jornais, revistas de grandes imprensas. Então, a minha revolta, na verdade, mudou agora, né? Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem encontrar, sim, na Igreja Universal, um Deus que é vivo, um Deus que cura, que liberta e que faz você ter uma paz que você não encontra em nenhum lugar.
Meu nome é Débora, eu sou arquiteta, tenho 53 anos. Fui criada dentro dos preceitos da Bíblia, mas eu não conhecia Deus. Depois eu fiquei adulta, me casei com um pastor de uma denominação evangélica e passei a exercer a minha função de esposa de pastor sem conhecer a Deus. Eu apanhava dentro de casa e eu via um testemunho dentro de casa e via a pregação dele na igreja e não batia, não era a mesma pessoa. Na igreja tinha o hábito do caicai, né? Eu estava numa zona de conforto, porque eu imaginava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu participava de todas essas unções, né? Então, para mim, estava tudo bem, mesmo a minha vida sendo uma desgraça. Sofri de depressão, uma depressão muito forte. Eu fiquei 5 anos sem saber o que era dormir. Eu acabei sendo internada num sanatório e fiquei nesse sanatório durante 10 dias. E quando eu saí de lá, eu saí arrasada, arrebentada. A minha vida tinha acabado ali. 13 anos de casados que nós tivemos que nos separar, porque senão os dois iam se matar dentro de casa. Numa tarde lá que minha mãe estava indo para o supermercado, ela encontrou com uma jovem e ela sugeriu, ela falou para minha mãe: olha, eu estou frequentando a Igreja Universal. Coloca ela dentro de um ônibus, eu busco ela na rodoviária e levo ela na reunião. E era justamente um dia de reunião de libertação. Daquela noite em diante eu já não precisei mais tomar remédio para dormir. Eu já passei a dormir sem medicamento. E Deus foi me abençoando profissionalmente, muito. Conheci meu atual marido e nós dois começamos a prosperar muito, uma prosperidade que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Passamos a ser dizimistas fiéis. Eu buscava a Deus de quarta, de domingo, né? E algumas vezes eu até chegava a falar em línguas, né? Mas eu voltava para casa e eu bebia de novo. No domingo, preparando a comida, eu queria uma taça de vinho, uma caipirinha, alguma coisa assim. E eu achava assim que Deus não se importava com uma bebida, porque eu não estava bebendo fora de casa dando mau testemunho. Mas dentro de mim, eu nunca estava feliz. Existia um vazio de fato muito grande. Porque eu me comparava com a pessoa que eu era antes, por exemplo, dependente de remédios, depressiva. Então eu achava que porque essas coisas eu não tinha mais e a essa altura eu já não estava mais manifestando, então eu achava que o Espírito Santo já estava dentro de mim. Eu saía da igreja e eu voltava a ser uma pessoa, eu era muito irritada. Eu era uma mulher muito chata, muito brava, muito mal-humorada. E a minha maior dificuldade era aceitar o meu marido como cabeça, né? Então, eu queria assumir essa posição de cabeça dentro de casa. E com isso, ele tinha muita dificuldade de se chegar a Deus também. Porque ele questionava. Eu batia no peito e falava que eu tinha Espírito Santo. Ele falava, mas que Espírito Santo é esse? Como você tem o Espírito Santo e grita comigo? Como você tem o Espírito Santo e me humilha? Em janeiro veio o jejum de Daniel. Então, eu estava passando roupa em casa e ouvindo o Bispo Macedo falar na rádio. E eu comecei a ouvir os testemunhos, né? E eu falei, pera um pouco, a pessoa fala que recebeu o Espírito Santo e no mesmo momento ela recebeu uma alegria, ela recebeu uma paz. Então, isso tem que acontecer comigo também. Eu foquei em Deus. Então, eu lia a palavra, eu ouvia a rádio, eu acordava de madrugada 2, 3 vezes para buscar, implorava, eu dizia para Deus que o Espírito Santo era a coisa mais importante que eu podia ter na minha vida. Mais do que dinheiro, mais do que carreira, mais do que qualquer coisa, que se Deus quisesse tirar tudo de mim, Ele podia, desde que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Eu estava muito ansiosa, na verdade, né? Eu estava muito ansiosa e eu achava que tinha que ser do jeito que eu achava que era, né? E até isso eu tinha que entregar na mão de Deus. Porque Deus age da forma como Ele quer. No domingo, eu fui à igreja. E aí eu busquei. O Espírito Santo veio e eu comecei a glorificar a Deus. E já não tinha mais palavra para falar. Levantei as minhas mãos. Comecei a buscar. Comecei a me encher. E o Espírito Santo foi vindo. E aquilo foi me enchendo. E um calor, e eu chorava tanto que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima, molhou minha roupa. E aí, quando o pastor foi retomando de novo a reunião, que a busca foi acabando, eu não conseguia parar, né, de buscar, mas eu tinha que ter controle, porque estava acabando, né?
E aí, quando eu abri os meus olhos assim, eu vi a obreira do meu lado e ela falou para mim: pronto, Débora, você já está pronta. Aí sim, daquele momento em diante, eu comecei a enxergar as pessoas como almas, meu amor, minha paixão, minha razão, meu ar, meu alimento. Eu não tenho condição de viver hoje mais sem ele. Não tem sentido mais. Porque eu posso estar sozinha, sem meus filhos, sem meu marido, mas ele está comigo o tempo todo. Ele me orienta. Ele me diz como eu tenho que me portar. Eu usava roupas que não eram adequadas para mim. O próprio Espírito Santo me diz: tira essa roupa, isso não serve para você. Ele me ensinou a tratar o meu marido com dignidade. Essa foi a mudança mais radical que meu marido viu, foi eu passar a ter respeito por ele. Eu recuso determinados trabalhos que possam me afastar da presença de Deus ou que roubem o meu tempo com Deus. Esses dias eu até comentei com a minha mãe, né? Que eu não tinha todas as coisas que eu gostaria de ter, mas que eu era uma mulher muito feliz. E a minha mãe também é evangélica, mas ela me questionou, ela falou assim: mas o que é ser tão feliz? E eu sou feliz porque eu estou completa. Não me falta mais paz, não me falta mais amor, não me falta mais nada. O bem mais precioso está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Meu nome é Darley Aparecido de Souza. Eu cheguei na igreja, eu tinha muito medo, eu tinha fobia mesmo, de verdade. De lugares fechados, de ficar em público. E eu tinha traumas, eu tinha complexos, mas o que mais me doía, eu me contorcia de angústia. Eu chegava a me jogar no chão e sentia vontade de bater a cabeça, para esquecer tudo. E eu até falava assim, para os outros que cuidavam, que me ajudavam, né? Na época que eu queria morrer, que eu queria esquecer de tudo. Eu tinha vícios, eu era amargurado, eu tinha muito trauma, muito medo e eu vivia triste, né? Até que eu cheguei na Igreja Universal. Eu fui ouvindo o pastor pregar, fui meditando na palavra de Deus e passei a entender. Então, a partir daquele momento, eu fui vencendo todo o vício que eu tinha um vício de pornografia, eu tinha fobia, eu tinha medo, então eu fui vencendo, eu fui recebendo forças para enfrentar. Ao invés de eu me retrair, eu falei: não, aqui está escrito que eu tudo posso, então eu posso também, eu vou. Foi quando eu me batizei nas águas, eu entendi isso porque se eu não me batizasse, dificilmente eu ia dar um passo a mais, que era receber o Espírito Santo. Aí eu tive um encontro com Deus e foi me apresentado o jejum de Daniel, onde eu sacrifiquei um emprego que eu tinha que me fazia muito mal, me tirava do espírito, era me apresentado coisas erradas, era me apresentado pornografia, eu tinha amizades, eu virava o rosto para não ver, mas eles colocavam um celular com um vídeo de pornografia na minha cara, só para me olhar. Eles me criticavam, falavam que eu não gostava de mulher, porque eu virava o rosto, mas eu sabia o que eu estava buscando. Eu sabia que lá na frente ia ter recompensa. Eu me concentrei nesse jejum e realmente coloquei toda a minha força. Eu fiz os 21 dias, eu abri mão de redes sociais, abri mão de amigos, de futebol. Eu gosto muito de jogar bola. Então, abri mão de futebol, de televisão, de internet, de tudo. Eu comecei a enfrentar mais os meus medos. Eu falei: é nesse jejum que eu vou receber, porque se não for agora, não sei o que acontece, porque aquilo me dominava. Tinha muitas coisas que me dominavam e eu passei a dominar. Nesse jejum eu orei mais, eu busquei pela madrugada, eu li mais a Bíblia, eu procurei ler um livro que me aproximava mais de Deus. Eu passei a buscar na Bíblia o que era o Espírito Santo, para me entender mais aquilo que eu ia receber. Então, foi no domingo de manhã. Então, no sábado à noite eu já preparei a minha roupa, eu já me preparei para chegar na igreja e receber o Espírito Santo, porque eu fiz esse jejum com tanta força que eu tinha certeza que eu ia receber. E no último dia do jejum,
foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu recebi o Espírito Santo e uma alegria me inundou. Tudo aquilo que eu passava, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo. No mesmo dia eu fui falar de Jesus para outras pessoas, porque eu tinha medo até de conversar com as pessoas. Eu fui falar de Jesus, todo o trauma, todo o vício de pornografia, de tudo, de internet, tudo que aquilo que me barrava, que me parava, que me fazia sofrer, que eu me angustiava, eu me contorcia de angústia, eu já não me contorcia mais, eu já não tinha mais angústia. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu dou risada com tudo, sabe? É momentos difíceis, a pessoa chega nervosa ou chega para falar algo, eu recebo sorrindo. Porque hoje eu tenho paz, eu tenho felicidade, eu deito, eu durmo. Eu entendi que o Espírito Santo tem que ser a prioridade, porque o valor dele é imensurável, né? Então eu vou sempre colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, eu vou fazer sempre, porque eu quero sempre mais, eu quero melhorar a cada dia. E só o Espírito Santo pode me dar essa capacidade. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu sei que muitas, milhares de milhões de pessoas por esse mundo afora estão neste momento ligadas conosco nesta oração. Cada uma com um problema, cada uma com uma necessidade. Mas existem aquelas que estão por um fio. E eu te peço especialmente por aquelas que estão vivendo os últimos momentos de suas vidas, que haja uma interferência tua, que haja um anjo, meu Pai, para visitá-las e repreender o espírito da morte e ressuscitá-las e transformá-las e curá-las interiormente e exteriormente. Ó meu Pai, eu te peço por todos quantos estão orando conosco, todos. Haja resposta, haja vida, haja uma atuação profícua, uma atuação eficaz, eficiente da tua parte, mediante a fé que todo o teu povo manifesta agora neste momento. Nós te pedimos, suplicamos em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui, o programa está chegando ao fim, nós estaremos de volta amanhã, neste horário e nesta emissora. Mas não se esqueça, o perdão é de Deus. Quem perdoa está agindo de acordo com Deus. Quem não perdoa não tem direito a perdão. Cabe a você a decisão da sua vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.